tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 25 de maio de 2010, terça-feira. O verbete 1578. 4 páginas, 36 logias e 6 máximos. O tema Mega Trafar Anti-Max Proex. A especialidade para patologia. Definição. O Mega Trafar Anti-Max Proex é o traço fardo mais atuante da Consim quando o homem ou mulher desorganizada ou sem priorização existencial, responsável pelo desentrosamento da própria personalidade com as companhias evolutivas humanas para a execução da programação existencial em grupo, levando-a ao incomplexo. Os grandes talentos desperdiçados, os desacertos em geral nas Max Proex, a autonegligência cronificada ante as priorizações evolutivas evidentes, as perdas de tempo, de energias, de aportes existenciais proexológicos, de oportunidades preciosas, e o pior de tudo, as perdas de companhias evolutivas estratégicas, a exaltação da periferia existencial em detrimento do megafoco reciclador bem conhecido. Na argumentologia, nós temos a caracterologia, 12 categorias de megatrafares anti-Max Proex, mais encontradiças no universo da elencologia, da conscienciologia, relativas a personalidades em subnível, com passageiros ou cobaias sem reações evolutivas, personalidades óbvias, porém não exemplares. Nós damos isso aqui com detalhes, e tem sempre uma frase depois para dar uma síntese. Agora, na remissiologia, das 15 indicações, existem acriticismo, autoassédio, megatrafar explícito e megatrafor. Frase enfática. O megatrafar anti-Max Proex surge em consciência, frequentemente com talentos de alto nível, anulados por algum defeito moral ou emocional surpreendente de bases paragenéticas. Você já identificou as possibilidades da perda de algum colega da programação existencial em grupo? Qual atitude cosmoética tomou a respeito? Agora, pergunta. Eu estou fazendo terapia e falei para a psicóloga que comecei a me interessar pelo lado espiritual desde os 13, 14 anos. Ela achou estranho, como se eu tivesse mudado a ordem natural da vida. Mas se eu sempre me interessei pelo mundo espiritual, tenho mediunidade, como poderia ter sido diferente? Sim. O problema todo aí é ver se houve um desvio do trabalho. E outra coisa, se houve também assédio no processo. É só olhar o que é que tem por aí. É interessante, nessa altura dos acontecimentos, examinar tudo. Qual a diferença entre força consciencial e fortaleza consciencial? Força consciencial é aquilo que a pessoa usa na aplicação dela. Por exemplo, a força presencial, como eu chamo. Isso é outra coisa. Agora, se você for falar em força consciencial, como está aqui, e fortaleza consciencial, é mais ou menos a mesma coisa. Fortaleza e força é o poderio da pessoa, a potência que a consciência tem. Agora, a força presencial é a presença da pessoa forte. Só a presença dela já dá alguma energia no ambiente. O que você chamaria de regressão? Regressão é o seguinte, tem várias acepções. A regressão que nós falamos aqui é mais a regressão evolutiva, ou seja, a pessoa que estaciona. Quem estaciona está regredindo. Porque a consciência, ela significa vida, vitalidade, movimento, ação, dinamismo. Se ela para, há uma regressão, é uma semi-morte.
A consciência não morre, mas ela semi-morre. Vamos ver se vocês entendem bem. Ela não morre, mas ela desativa-se temporariamente. Isso que é a regressão. O que uma consciência pode fazer se tiver um mega assediador? É vez, autopesquisa, prestar assistencialidade focado na cosmoética? Eu gostaria de saber como se dá o processo da transmigração. Olha, o mega assediador é trabalhar com as energias, ajudar os outros e pensar bem. E abençoa o mega assediador. Vai chegar um ponto que ele não vai ter ambiente perto de você. Toda pessoa que tem a intenção boa e que movimenta energias positivas engole qualquer assediador. Eu gostaria de saber como se dá o processo da transmigração. Ok. A transmigração se dá através da regressão permanente, grande, secular ou milenar. Quando a pessoa fica anticosmoética, ela vai para um planeta evolutivamente inferior. Ela muda de escola, ela não se deu bem naquela escola, ela vai para um inferior. É o que acontece. Se você quiser, não precisa usar a palavra escola, pode usar a palavra hospital, que é a mesma coisa. Um hospital planetário, uma escola planetária. Sinto que meus familiares e meus amigos estão muito distantes do despertar consciencial. Por que dessa diferença? Como se dá esse processo de grupo kármico? Primeira coisa é o seguinte, você está com as pessoas certas? Essa é a pergunta mais cretina que tem. Né? Às vezes eu faço, chateio a pessoa, mas olha, tem uma lógica danada. Né? O cara estava reclamando, é justamente isso, reclamando dos amigos dele, que estavam todos muito. Eu falei assim, mas quem é que procurou os amigos? Quem é que mantém amigos? Quem é que cultiva a amizade? É você, em primeiro lugar, é você. Será que tem alguma coisa errada? As suas escolhas estão corretas? Que tal mudar um pouco o nível, ou pelo menos um percentual? Troca metade do ciclo de relações por uma metade melhor. Às vezes ajuda. Quais os meios para unir-se com a dupla evolutiva se na maioria dos ambientes sociais em que vivo é tão difícil achar a mesma pessoa? A mesma pessoa desperta para a evolução da consciência. Pois é, o seu ambiente, já falei das companhias, agora falo da sua atmosfera de vida, quer dizer, o holopensene. Que tal mudar um pouco? Arranja um ambiente de um alto nível. Outra coisa, o que é que você faz? Que não tem gente boa. É preciso examinar o que é que você está fazendo. É possível eu, acordada, manter contato com outra pessoa em espírito ou em energia, não sei como é que é chamado? Essa pessoa em espírito normalmente se lembra do que aconteceu, a pessoa está consciente? Mesmo não acreditando em nada, pensa que sonhou? É saudável que isso aconteça ou pode ter alguma interferência? Não. Pode ter interferência sim, que é um assédio interconsciência. Essas coisas todas tem. É entre consciências humanas, intrafísicas. Essas coisas pode ter. Agora, todos esses fenômenos podem ocorrer sim. As pessoas fazem telepatia, elas se intercomunicam. Há uma inter-relação entre as consciências. Tudo é um processo de evocação e recepção, emissão e recebimento. Na tertúlia de domingo, você respondeu uma pergunta minha sobre flexibilidade holochacral, dizendo para eu escolher meu local de poder e que em qualquer lugar existe um local de poder. Como escolher e identificar os melhores locais de poder? Você exterioriza energia, anda no ambiente todo assim, ó, e exterioriza energia, na hora que não tiver ninguém ali. E vê onde é que tem alguma manifestação de fluxo energético, aquilo que a gente chama de óleos energéticos. É igual o olho d'água. O olho d'água é uma fonte d'água que fica brotando da terra para cima assim. Existem lugares que tem energia, que brota energia assim. Olha bem onde é que você se sente melhor. Onde é que você tem, que você pode esquadrinhar todo o ambiente, ver a situação toda. Esse é o local de poder. Continuando os estudos sobre seu livro Cristo Espera por Ti, como o senhor psicografou o livro sendo aparentemente Balzac, tão díspares como escritores?
O senhor é muito objetivo, enquanto Balzac é extremamente meticuloso quanto aos detalhes da sua narrativa. Sim, isso nós damos bem. Ele era pesquisador do jeito que eu sou. Eu gosto das coisas de detalhes. Você quer coisa mais detalhista do que a enciclopédia? Então a gente se deu bem. Agora o problema é que nós somos amigos de muito tempo. A coisa é antiga. Outra coisa, quando ele era Balzac, o nosso amigo Zéfiro, junto com os amparadores, tiraram Balzac do corpo para ele ver como é que é. Foi por isso que ele escreveu sobre o homem duplex. De modo que a coisa é muito antiga. Foi por isso que eu admiti fazer o livro lá, receber psicograficamente com ele. Como funciona a psicografia num caso desse? A propósito, ainda estou pensando qual é a pegadinha em relação ao título. O título é o seguinte: a pessoa vai ler porque mexe com o processo da religião, do problema vamos dizer, do taconismo, vamos dizer, a psicossomaticidade, o processo do parapsiquismo renquen superficial. E ela vai ver que o livro é sério. Mas aquilo atrai a pessoa que está da Tacom para ter alguma mensagem tarística. Por isso que tem a pegadinha. Porque o livro em si, se você for olhar, o título parece piegas em relação ao que o livro fala tão sério. Agora, eu queria dizer para vocês que em Trinidad e Tobago, quer dizer, Tobago, aquela lá da América Central, foi eleita a Kamla Persad Bissessar. É a primeira mulher a chegar ao cargo de primeira-ministra lá em Trinidad. Isso é importante. Trinidad eu nunca estive lá fisicamente. Os americanos queriam me conquistar, para me seduzir, eles queriam me dar uma festa em Trinidad. A gente teria que ir de navio para lá. Eu resolvi não ir. Eles queriam me dar uma festa para me seduzir, me comprar. Tipo petrodólar, aquele negócio todo. E eu não fui. Em Trinidad, Tobago. Eu cheguei a conhecer gente de lá, porque nessa ocasião tinha gente que era da American President Lines. Eles queriam que eu trabalhasse com eles. E era um jeito de me conquistar, né? Vamos fazer uma sala com os caras, tal. É o Brazilian Craze, tal. Eles iam fazer uma big na festa, eu não topei. Agora, eu quero dizer para vocês que hoje é o bicentenário. Mi Buenos Aires querida, tá certo? É hoje, bicentenário de Buenos Aires. Eu estou falando que é da Cristina, etc., está aí, etc., o Oswaldo, entende? A família e tal. Hoje é o bicentenário de Buenos Aires. A coisa muito séria. Isso aí. Eu não sei como é que está. Orientes 348. Mas você deve ver como é que está lá. Hoje deve ter a opção de manifestação no obelisco, na Praça de Maio. Toda lá, a Caixa Cangajo. É assim que os caras falam na rua. A Caixa Cangajo. Você deve ver como é que fica, né? A Caixa. Ela apareceu. Não, eu já falei com ela sobre o bicentenário. 25 de maio, lá Avenida de Maio. Oi, professor. Aqui na página 2, na seção Argumentologia, queria que o senhor explicasse melhor o item abertura, principalmente a segunda parte. Qual que é mesmo? Página 2, na seção Argumentologia, o item é o abertura. Abertura? Ah, sim. A viés e a vertente do caminho da proex grupal ocorrem de múltiplas maneiras. Em geral, surgem várias indicações ou potenciais, mas somente a única abertura. O problema todo é a abertura do caminho da pessoa, é isso que nós estamos chamando, é o viés, a vertente. Tem muitas maneiras, múltiplas, muito jeito da pessoa chegar lá, mas quase sempre tem uma única abertura. Quase sempre estreita. Ela exige alguma coisa. Mas como é que é? Por que uma única abertura? Como é que... Porque é aquela que é a melhor, né? Aquela que é mais adequada. Uma pessoa, por exemplo, chega e na adolescência
ele tem 3 viés para seguir. Tudo fácil, porque na família tem um engenheiro, tem um advogado e tem um médico. Às vezes, aquilo que ele tem que fazer é justamente a medicina. É a única abertura para ele. Aí depende da vida, como é que ele faz. Agora você veja, há muita coisa contra a PROEX da pessoa se ela não ponderar. Por isso que a gente precisa ter muita reflexão. É isso que eu quero chamar a atenção aqui. Olha, depois lê a caracterologia com detalhes aí, as 12 categorias de mega atrapalho, você vai ter uma ideia disso. Walter. Agora tem mais uma dúvida. Peraí, antes de você sair da abertura. Antes de você sair da abertura aí, pode ser? Ela quer entrar na abertura. Que é da abertura. Para você, onde é que foi a abertura que apareceu? A abertura que apareceu para mim, a maior da minha vida, foi o processo de desfazer o Colégio do Triângulo Mineiro com o internato. Aquele internato virou minha vida. É o que não tinha mais. Eu estava 2 anos sem ter nada para ler, para estudar, para ninguém. Tudo que tinha na minha terra eu já tinha lido, estudado, conversado, etc. O maior professor me dava aula 5 vezes por semana. E às vezes 5 horas, e com dever de casa depois. Então eu estava sem nada. A hora que apareceu o processo, o meu pai e a minha mãe resolveram me colocar no internato, mesmo com sacrifício, porque eles não tinham dinheiro, não tinham nada para isso. Mas queriam porque ele conhecia muito o pai do Mário. O Mário nasceu lá, o meu pai seguiu essas coisas todas, lembra dos processos. E outra coisa, o pai do Mário era muito amigo do meu pai. Agora, o que se passa? Ele era de Monte Carmelo, fez um colégio. O colégio ia ter o internato. Ele queria que eu fosse para um internato, mas não dava mais para pagar a situação do jeito que foi feita com a minha irmã. A minha irmã pagaram colégio para ela em Lavras. Sabe como é que é? Que era o mais caro que tinha. Eu não fui, entendeu? A situação era difícil. Agora, quem pagou o colégio da minha irmã é porque tinha o meu avô na história, não era o meu pai. Então, aquilo foi uma abertura na minha vida. A minha ida para Uberaba me ajudou demais. E Monte Carmelo não tinha mais nada. A ocasião não dá mais nada lá. Era só colher jabuticaba, manga. Mas aí o que você fala é que houve a abertura e aí você aproveitou na hora certa. Outra coisa, eu soube aproveitar tanto que as minhas notas foram tão altas que depois não foi preciso pagar. O Mário mandou um bilhete para o meu pai. Manda o menino que ele é bom de estudo, ele vai trabalhar comigo e ganha o estudo dele, estuda tudo que ele quiser aqui. A partir disso eu comecei a trabalhar com ele. O povo lá me chamava até de secretário do Mário, por causa dessas coisas. Então, ali... Ele me escutava muito, que era de Monte Carmelo, porque eu tirar nota boa. Eu era organizado. O Mário precisava disso, porque ele não era muito organizado, não. Ele era uma tempestade, um furacão, um tufão, um tsunami, o Mário. Matéria de cabeça, pensamento. Agora, é no meu estilo, psíquico, entendendo? E fazia uma opção de coisa tudo ao mesmo tempo, mas era desorganizado. Agora, ele me admirava porque eu, menino, era muito mais organizado que as coisas dele. Ele chegou a falar isso para mim. Agora, uma coisa muito importante é o seguinte, que é o passado, né? A ligação dele comigo. Ele me viu desde o início, foi a meu favor. A senhora dele, a dona Cecília, virou como se fosse uma segunda mãe que eu arranjei. Está entendendo? Eles tinham inteira confiança. Eu ficava, às vezes, com os filhos dele, tomando conta, tudo, na mesma casa. Eu morei lá dentro 14 anos. Agora, 2 anos e meio iniciais era do internato. Agora, isso eu soube tirar proveito da coisa por causa das minhas notas. As minhas notas abriram o meu caminho. Entende? Ele falou no bilhete com o meu pai. Esse menino é muito bom para estudar alta nota. Ele vem aqui, não precisa pagar mais nada, não, ele vai trabalhar comigo. Agora, eu passei até os 16 anos, isso foi dos 13 aos 16.
sem receber nenhum ordenado. Aos 16, eles me colocaram com a caderneta de trabalho, tudo, pagando INPS, aquelas coisas que havia na ocasião, tudo direitinho. É tanto que, 35 anos depois, eu tinha 51 anos. Eu fui obrigado a me aposentar no INPS. Continuei pagando tudo, mas fui aposentado, com 51 anos. Eu achava que estava tudo errado. Eu bem disposto. Você veja bem, eu estou bem disposto com 78, agora você veja bem, eu com 51. 27 anos eu sou aposentado. Isso é uma loucura, está errado. Eu achava que o sujeito é o seguinte, que ao passo que vai aumentando, divide passar para 65, depois para 70, o cara só aposentar aos 75, 80, por aí. Agora eles vão ter que mudar isso tudo, porque todo mundo está vivendo até 100 anos. Agora, eu já era isso, na ocasião. Quer dizer, nesse sentido, essa aí teria sido a abertura para Maxi ProEx. Se você perde Maxi ela... tudo. Não, foi para tudo, para mim, para a minha vida inteira. Você veja bem, eu fui para lá com 12 anos e entrei no internato. Primeiro, 12 anos, isso foi em 1944, em novembro, eu fui para fazer o exame de admissão ao ginásio. Eu passei nos primeiros lugares. Era um monte de gente. Eram centenas de alunos, um monte deles. Não chegava a 1000, mas eram centenas. É tanto que eles tiveram que fazer várias classes da primeira série do ginásio. Todo mundo lá precisava de estudar. Né? Então, eu passei nos primeiros lugares. E entrei logo no internato, com o número 2. Meu número era número 2. Eu sabia porque tinha que fazer o número na roupa. A gente mesmo tinha que costurar, se não tinha. Eu aprendi isso tudo, que era o jeito. O internato era assim, senão não dava certo. E outra coisa, quem tomava conta era uma alemã de campo de concentração. Ela tomava conta, ela não era de campo de concentração, eu estou falando no jeito dela. Entende? Uma alemã. E era ótima, organizava tudo. Agora, o internato tinha 36 alunos, tudo mais ou menos da mesma idade que eu. Tudo desse jeito. Agora, a maioria rico. Eu era pobre, eu era um dos únicos pobres. Então, meu apelido era Tostão e Vintém. Chama o Vintém aí que resolve seu cara. É assim. Bem, agora esse aí, para mim, praticamente embasou a minha vida. Foi a partir disso... Isso tem relação. Veja bem, eu fiquei em Uberaba, morei lá 22 anos. Morei dentro do educandário 14 anos. Quem é que já viveu? Eu garanto que aqui não tem ninguém que viveu aí 5 anos dentro da escola. Que isso? Eu vivi 14. É o passado meu. É o processo da Europa. Agora o Mário Palmério estava no meio disso. Entendi. Essa minha relação, a afinidade que nós tínhamos, esse negócio todo. Você veja uma coisa muito séria que eu acho, hoje, olhando essas coisas, porque eu não podia falar isso na ocasião, mas tinha amigos meus que sabiam disso, a turma que vivia comigo, é que muitas dessas pessoas já dessomaram. Na primeira vez que o Mário resolveu entrar na política, ele me chamou de lado, nós saímos de casa e fomos para um lugar que tinha o estacionamento dos carros. Ele pôs o pé em cima de um jipe e começou a me falar: Aldo, eu quero saber uma coisa de você. Você vai definir o que eu quero. Estou querendo entrar na política. Ser deputado federal, pelo PTB. O que você acha disso? Pode entrar que você vai ganhar. E eu vou trabalhar com você. Inclusive, nós vamos na minha terra lá para falar sobre você e tal. Eu disse, você vai ganhar, você vai ser eleito. Assim, com o dedo no nariz dele. Enquanto eu estive com ele, ele foi reeleito mais 2 vezes. Ele foi eleito 3 vezes, 3 gestões de deputado federal. Interessante. Tudo bonitinho, do jeito que a gente tinha falado. Agora, foi mais ou menos nessa ocasião que eles me convidaram para ser deputado estadual, aumentar a minha idade, eu não quis entrar. Entendi. Está entendendo? Quer dizer, aí é esse discernimento, ao mesmo tempo que você estava ajudando, você sabia até onde que você tinha que ir, porque a abertura ela era estreita. Agora, você veja bem, a hora que eu comecei a trabalhar lá na escola, eu era um menino. Eu ainda não tinha calça comprida. Agora, na mesma hora, me deram secretaria, me deram um lugar para... Aí,
Chegou uma hora que não tinha mais jeito. Aí eles falaram assim, ó, você agora tem que arranjar umas calças compridas. Não pode ficar com calça mais curta. Porque você vai trabalhar agora na radiologia da policlínica. Aí nunca mais eu usei calça curta. Está entendendo? Está sempre com as pernas de fora. Entendi. Agora, veja, comecei muito cedo. Todo mundo lá era 10, 15 anos mais velho do que eu, que trabalhava comigo. O povo todo estava lá, na administração, aquele negócio todo. Eu era o mais novo. Está entendendo? Entendi. Agora, como eu estava lá dentro, morava lá dentro, acabou o internato, eu continuei lá, eu fiquei como um traste das escolas, você está entendendo? Eu era mais uma peça, eu era um laboratório, eu era um instrumento lá dentro. Sabia tudo, tinha a chave de tudo. Outra coisa, ele só tinha, nessa ocasião, durante um bom período, confiança em mim. Quem ia ao correio para ver a correspondência era sempre eu. Eu tinha que ir lá todo dia. Para mim era até bom, porque dava para andar, né? Porque menino tinha que andar. Claro. Isso tudo eu vi. Caixa Postal 56, a gente tinha que ir. Era tudo lá arrumadinho. Tudo. O povo do correio ficou até todo mundo amigo postal, meu. Até a Caixa Postal era 11, né, vó? Era o jeito. Não, mas teve uma das que eu trabalhei que era 93 também. A Caixa Postal 93. Mas essa aí era 56, durante uma boa temporada. Agora, a minha Caixa Postal era 70 mil em Ipanema. Era a primeira que havia em Ipanema. 70 mil. Agora, melhor, eu comprei a Caixa Postal em Ipanema. Na outra semana apareceu gente que queria comprar a minha Caixa Postal. Por quê? O número e o tamanho dela era maior do que as outras. Entende? Entendi. Queriam pagar 3 vezes mais que eu paguei. É sempre assim, né? É engraçado isso, né? A pessoa, uma mulher queria fazer isso. Cada correspondência dela, que ela mexia com o processo de roupa, umas coisas lá. Tinha uma época que se usava muito caixa, era uma saída para venda. Caixa Postal 70 mil. Essa todo mundo fixava, né? Não tinha jeito de esquecer. Né? Exatamente. 70, né? 70, né? 70, até 1000 vezes. É isso aí. Vamos deixar o Paulo. João Paulo, desculpe aí. Vai lá. Uma curiosidade a respeito das suas viagens. Você falou de viagem. Uma vez você falou que os americanos, muitas vezes, né, patrocinavam viagem para você, viagem científica. Como é que era? As informações que você coletava lá, como é que você passava para eles? Como é que funcionava isso? O que eles pediam? O caso todo é o seguinte, deixa eu te explicar. Umas americanas vieram dar aula para nós. Mas elas estavam muito interessadas nas nossas sessões espíritas, lá em Uberaba. E a senhora mais velha tinha sido a secretária do MacArthur. Agora, o que é que se passa? Ela era viajada, poliglota, muito culta. Já tinha uma certa idade, mais de 60 anos e tal. Agora, o que se passa? Junto com ela veio uma outra que era viúva de um dos magnatas de Hollywood, que tinha sido Colgel, trabalhou como atriz, aquele negócio todo. Agora, o que é que se passa? Ela ainda era moça. Essa dona ficou doida comigo, logo que me viu. E a outra me tratava como se fosse uma vovó, uma coisa desse jeito. Agora, em vista disso, lá o povo, a turma mais chegada comigo, já sabia que eu ia deixar o movimento todo de Uberaba. Já estava me preparando já há algum tempo, colocava as pessoas no lugar, ensinava para ela o que devia de fazer, como é que era e tal. Agora, quando chegou um determinado ponto, eu então resolvi sair. Acertei as coisas todas com o Chico, o povo tudo que ficava lá e tal. Aí, essa turma, eu queria estudar os negócios fora, queria ver os problemas, porque o tal Mal, com a turma toda e o enumerador, tinha me falado na ocasião, para estudar os processos da vaidade humana, a exploração da vaidade humana. Então, para explorar a vaidade humana, uma coisa boa que seria eu ver Hollywood e ver o processo da cirurgia plástica, que é o processo onde se estuda mais. Aí eu vou falar isso com elas, a Hazel, que é essa senhora de idade, conhecia tudo do Japão e sabia da Sakurai Clinic. Então eu falei assim, não, então o ideal,
vamos ver se o Dr. Sakurai aceita você. Ele nunca aceitou ninguém da América, nenhuma América, nem Sul-América, nem América do Sul, nem a América do Norte, porque ele é contra os americanos. Mas agora, vindo de você, então as duas foram falar com ele, porque as duas já conheciam, elas já tinham feito tratamento com eles. É tanto que a nossa amiga, que era mais moça, era toda recolchutada, arrumadinha, tudo certinho, tudo, nariz, tudo. Então, com isso, eles abriram as portas. Eu fui conversar com o Sakurai e ele gostou demais de mim. É gente do passado meu, né? Tanto que ele está aí, né? Você sabe, né? A Consciência Sakurai é uma das que ajuda o Nari com o negócio todo japonês. Agora, a partir daquele então, os americanos de Hollywood, o povo da Califórnia, esse povo todo, queria fazer pesquisa, a gente viajava junto. Muita gente viajando. Essa moça, que era mais jovem, que era viúva, ela tinha uma letter of credit, que recebia tantos milhares de dólares por mês. Porque o marido, quando morreu, ele era muito rico, ele era um judeu, ele ajudava todo mundo, era um cara da assistência. Agora, então, o que ele fez? Ele não confiava nela, porque ela era uma locomotiva, quer dizer, é uma das pessoas mais hiperativas que eu vi na minha vida, foi essa moça. Agora, com isso, ela agitava tudo, socialmente, comercialmente, aonde ela aparecia, agitava tudo. Ela polarizava o trabalho, mas não tinha, o dinheiro era sempre aquele tanto por mês. Então ela falou assim, não, nós vamos fazer viagem. Aí nós saímos todo mundo viajando, às custas principalmente dela e dos amigos dela. Ela tinha um monte de amigos por todo lado que ia. Para você ter uma ideia, o caderninho dela, que era um livrinho de capa dura, pequenininho assim, tinha endereço dos amigos dela, exatamente 52 países. 52. Ela rodava assim, ó, o globo e punha o dedo. Não vamos para esse lugar. Era desse jeito. E conhecia todo mundo. Agora, ela queria que eu viajasse com ela e com os americanos, e a Zéu, a Reiser, durante 4 anos. Esse que era o plano que ela tinha. E outra coisa, ela podia sustentar isso mesmo com a maior naturalidade. Eu não aguentei. Eu viajei 4 meses e parei. Agora, a última vez que eu parei, nós estávamos em Hollywood. Eu estava lá no Hollywood Boulevard, e junto daquele lá do Crepúsculo. E eu estava, naquela ocasião, num motel, lá perto, sabe? Perto do Hollywood Boulevard. Agora, lá pelas tantas, eu senti aquele monte de energia, sentei na beira do passeio e comecei a ver os carros passar. Nessa hora, então, veio aquele negócio, ó, chega, agora não dá mais, vamos passar para frente. Você já teve a experiência, já viu tudo que tinha, anotou tudo que tinha, vai mudar isso. Aí eu tive que mudar o negócio. Foi um custo, porque ninguém queria me deixar, queria que eu prosseguisse com os processos, entendeu? Agora, eu vi um monte de experiência para ver o povo rico, como é que era, que eu não tinha experiência disso. Mas você já nos palacetes do lugar do fim do mundo, tudo isso me abriu o olho demais, isso foi uma mão na roda. Você já estava no Rio antes disso, quando você foi viajar? Foi, não, isso aí quando eu fui viajar, desde a segunda viagem, quando eu saí, foi em maio de 66, eu comecei a fazer essas viagens todas. A primeira eu fui direto para Hollywood, para ver certas coisas. Depois eu voltei a Hollywood, nos estudos da University. Lá eu tive curso, queria saber com os fegas lá, que são os homossexuais, são especialistas, por exemplo, em cosmiatria. Eu tive curso com esse povo todo, examinei uma opção de coisa, almocei com atrizes, atores, aquele povo, participei das festas. Um dia desse eu estava falando da festa aqui do Frank Skinner, na casa dele, tudo é nessa época. Agora, de lá, eu fui depois para o Japão para fazer o curso. Depois retornou a voltar. A gente rodava e ia para Los Angeles. Às vezes ia para São Francisco também. O Sakurai foi outra abertura? Como é que é? O Sakurai foi outra abertura. O Sakurai foi o máximo. Eu não esperava aquilo. Essa senhora Agora, também... você veja, era uma coisa muito fácil devido ao meu processo de ser ambidestro.
O Sakurai adorava me ver trabalhando com as coisas todas que eu fazia. Você está entendendo? Por causa de ser ambidestro. Não, então antes a abertura foi com essas 3 senhoras, né? Não, elas foram um ponto assim de, 2. vamos dizer, antes dela e depois dela, em matéria do meu trabalho fora do movimento espírita. Me ajudou demais. Ah, então uma abertura. Essa mais moça, queria casar comigo. Eu é que indiquei para ela com quem que ela ia casar, mas ela acabou não casando com ninguém, é a viúva. Porque tinha 7 caras que queriam casar com ela. Então, a mulher assim tem muita saída nos Estados Unidos, porque ela é a locomotiva social, é a chamada promoter, é mais do que promoter. Vocês nem calculam como é que era essa moça. É uma coisa de doido, em matéria de atividade. Ela chegava e incendiava os lugares, todo lado. Agora, dava um trabalho danado, então de vez em quando tinha que parar, porque o dinheiro não dava. Então, o que passava? Parava a temporada, acumulava o dinheiro de 2 meses. Então, ficava milhares de dólares. Agora, por exemplo, era problemático. De vez em quando, os outros americanos ajudavam, os amigos da gente, tal, aquele povo. Mas o caso é o seguinte. Nós, por exemplo, chegávamos no Japão, uma viagem dessa a Tóquio. A gente ficava no Imperial Hotel. Na ocasião, era o maior que tem, um dos maiores. Para você ter uma ideia, naquela ocasião, o hotel tinha 14 restaurantes diferentes. Sabe o que é isso ou não? 14 restaurantes. Já viu um hotel assim? Nunca viu, pois é. Por quê? Porque ele tinha vários andares para dentro da terra. Porque foi feito de tal maneira que o terremoto não derrubava ele. Um brasileiro ajudou a fazer a arquitetura desse hotel, o Imperial Hotel. Agora, por exemplo, nesse hotel, chegava uma pessoa, os chineses, por exemplo, que a gente tinha contato, que era gente rica que deixou lá, devido ao Mao Tse Tung, saíram da China fugindo. Mas tinha algum dinheiro. E eles chegavam e davam um banquete para a gente. Você tinha que retribuir. Agora, no Imperial, a gente só mudava de restaurante, mas tinha que ser lá. Aquilo era uma nota. E às vezes era um monte de gente, porque com o chinês lá, esse que vieram da China, era assim, um monte de gente. Pra vocês terem uma ideia, quando eles foram despedir uma turma de chineses, que nós tínhamos contato com eles, eu gostava muito de ouvir para saber as coisas, mostrava energia para eles, como é que era, eles queriam saber isso tudo, por causa de acupuntura, um monte de coisa. Agora, então, o que se passa? Quando nós fomos deixar esses chineses em Manila, nas Filipinas, eles então marcaram o horário que a gente ia pegar o avião e 14 elementos da família estavam com presente na mão. Agora, como eles sabiam que eu ia montar um consultório no Rio, todos me deram presente para fazer o recheio do consultório. Esse povo não existe. Chinês, é por isso que eu falo para vocês, é incrível. Quando você entra na vida do processo e eles ficam amigos seus, é uma loucura. Agora, eles tinham presente para todo mundo da nossa equipe, todo mundo que estava lá. Na despedida, antes de ir, fazia aquela fila, cada um dando presente para cada um. Uma loucura, né? A gente nunca viu. Eu, de Minas Gerais, fim do mundo, aquela pobreza danada, nunca tinha visto essas coisas desse jeito. Agora, tem uma curiosidade que é a seguinte. Vocês iam numa equipe, aí você anotava tais coisas, o outro anotava tudo isso. Não, mas o meu problema é esse não. Meu processo também, eu usava uma filmadora. Eu fiz muitos curtas, pequenos, você está entendendo, com a filmadora. Agora, ia nos lugares que tinha mediunidade, desenvolvimento de parapsiquismo, operações. Por isso que a gente foi às Filipinas, esse negócio todo. Você tem esses filmes ainda? Não, porque eu dava tudo para eles. Eles falavam assim, não, isso aí não pode, ninguém pode pegar, nem você não vai ficar com nada. Eles pagavam muitas coisas para mim, mas tinha que ficar com o material. E eu nunca vi o que eles fizeram disso. Depois disso eu não tive mais contato com esse povo. Não sei o que foi. Mas muito filme. Mas é que tinha um monte americano filmando do jeito que eu estava filmando. Aquela menina que pegava assim a barriga da pessoa, começava a mexer, daqui a pouco saiu um tumor na mão dela. Você via, luz do dia, assim, tudo às claras. O povo filmando.
Tudo nas Filipinas. Agora, lá tinha médio, assim, 17 anos, tudo ectoplasta. Tinha muito médio na ocasião. É do Tony Aguipaula. O povo todo fazia viagem para ir lá para fazer cirurgia lá. Cirurgia invisível e cirurgia visível. Mas você não tem ideia onde está na American Society, onde é que está esse material? Não, na American Society não tem nada a ver com isso. Os americanos que iam conosco era gente mais ligada a essas americanas com o processo de Hollywood e a turma do Japão. Entende? Agora, houve coisa depois disso. Por exemplo, em vista deles eu ficar conhecido no Japão, passaram-se alguns anos quando o povo me telefona de Tóquio que queria vir uma equipe para me examinar minhas energias. Porque eles registraram lá que entre os médiuns internacionais que havia um no Brasil. Então localizaram, viram o endereço, me chamaram, eles passaram comigo uma tarde inteira me filmando. E esses caras, eram de uma tal revista chamada Brutus, que eu nunca vi o que publicaram, não mandaram para mim, não falaram nada. Mas agora eles queriam, era ver como é que eu funcionava sem o trabalho japonês. Nenhuma técnica japonesa, tudo pela minha vontade, o processo extrafísico. Então, por exemplo, eles queriam que eu mexesse com a minha orelha, você está entendendo? Filmaram tudo, processo de energia, como é que era, a hora que o cara sentiu, porque um deles era especializado no processo de energia, sentia tudo. A hora que eu comecei a mexer com ele, com energia, o cara começou quase a chorar lá, ficou até sem jeito, foi preciso dar lenço para ele lá e tal. Você está entendendo? O impacto do processo de energia. Agora veja, eles estavam comprovando alguma coisa, estavam fazendo alguma pesquisa, eu atingi tudo que quiseram, mas não houve resultado nenhum disso. É coisa deles, eu não sei nem o que é, também eu não procurei depois investigar, deixei a coisa caminhar. Agora passaram comigo, me filmaram o tempo todo, tudo que você pensar, dentro de casa, fora, na praia, mexendo com energia, com as outras pessoas, com eles, sem ninguém, tudo. O meu corpo, como é que era, movimento da energia, esse processo todo, esquentar, esfriar, tudo eu mostrei para eles como é que fazia isso na hora, tudo em cima assim. Filmaram tudo, levaram tudo, ficou por isso. E tem uma coisa, você falou que uma vez teve a oportunidade de ir à Rússia, mas não quis. Como é que é? A Rússia? Sim. Foi mais ou menos numa dessas viagens, porque eu estava na China e o povo lá chegou. Falei assim, Valdo, é só entrar ali, para aquele caminho, nessa direção, que você vai acabar batendo na Rússia. Mas por que não quis? E não, a ocasião, o povo tudo lá, o ambiente péssimo, os negócios de comunista daquele jeito, a própria China era um problema. Eu vi o povo saindo da China e sendo metralhado, mataram um monte de gente. O mar ficou vermelho de sangue. Entende? Foi uma das viagens que eu estava em Hong Kong, que a gente foi para Macau. Pelo navio, então, a gente via que o mar estava sujo de sangue. O povo saía com um canudinho assim, para ninguém ver que eles estavam por baixo. Ia nadando debaixo d'água. E com um canudinho para respirar. Mataram um monte de gente na base da metralhadora. Isso a chamada defesa de costa que eles tinham lá. Porque lá, você sabe, eles faziam, veja bem, eles faziam a fronteira com sampana. A sampana juntava com aqueles negócios, tipo corda, uma com a outra, e fazia aquele negócio, não passava navio nenhum. Os lugares estratégicos tinha tudo sampana. Agora, foi por isso que depois os americanos, entende? Que era amigo da gente, numa das coisas lá de Hong Kong, eles me queriam também, foi eles que queriam que eu fosse a Trinidad. Queriam me conquistar com a coisa. Então mandaram um iatinho com os chineses à minha vontade. Uma porção de uísque, aquelas mesas que você fazia assim, virava, aparecia aquele monte de uísque. Você está entendendo? Você virava, o negócio ficava para baixo. Mesa do Converse, você está entendendo? Tudo ali arrumadinho. Agora vieram 2 chineses gigantes, esses tipos daquelas roupas que parece pijama, e de chinelo. Esse é que dirigiu o iate. Só 2. Entendeu? E chegou lá e perguntou para mim, qual vai ser a rota?
Só um deles que falava inglês. Entende? Qual vai ser a rota? Aí ele virava aqueles troços todos assim, aparecia um mapa. Aí eu comecei a ver, né? Junto da China continental, assim, qual que é o lugar que ninguém vai? Lugar que ninguém conhece. Diz, não, aqui tem umas ilhas, tem umas pequenas ilhas aqui, ó, que ninguém foi. Essa aqui tem ali. Aí eu falei assim, que tal a gente ir nessa? Pode? A gente pode ir lá? Não tem problema, não tem ninguém com metralhadora? Eu falei assim, não, a gente pode. Porque eles eram chineses, né? Então, nós fomos. A hora que fomos lá, eu coloquei os americanos junto, essa turma toda, as americanas conosco, todo mundo. A hora que nós chegamos foi um auê, porque o povo nunca tinha visto gente com o olho igual ao nosso. Não estou brincando. Todo mundo começou a pegar para ver o olho, como é que era, e comparava, olhava do menino assim, olhava da gente, para ver. Uma loucura. Eu falei assim, gente, eu estou me sentindo igual aquele povo no século XVIII que saiu da África e foi para a Europa. Né? Os pigmeus. Nós somos tipo pigmeu aqui. Nunca viram a gente. Agora, isso tudo a gente viu. Dentro daquela ilha. A ilha era muito, vamos dizer, primitiva, as coisas todas. Um povo muito bom. Na mesma hora, a população toda da ilha apareceu para ver a gente. Né? Eles nunca tinham visto esse povo, porque os chineses não deixavam ir ninguém lá. Entendeu? Agora, valeu, né? A experiência foi ótima na ocasião. Os americanos adoraram, tiraram fotografia, fizeram uma opção de coisa. Só para saber que ano foi a época de Mao Zedong, isso? Foi. Porque, mais ou menos tinha as coisas. A época da Rússia era Stalin ou não depois? O povo lá era comunista, eu não queria saber. E outra coisa, foi na época que o Jorge Amado estava escrevendo lá o Paraíso Vermelho, aquele negócio todo, aquele livro que depois ele condenou. Por que você não iria eu não aguentava o negócio de comunismo. Danada, morticínio danado. Eu não aguentava os negócios nada de comunismo, porque eu já sabia tudo os negócios do Stalin, já há muito tempo. Isso é década de 60. Você está entendendo? A guerra tinha acabado em 45. Eu já sabia. Por isso que eu podia ir ao Japão. Agora, ó, outra coisa. Quando eu cheguei a Tóquio, a primeira vez, minha primeira viagem a Tóquio com essa turma, a hora que nós fomos colocar o nome lá no Imperial, apareceu um cara. Eu olhei para ele e falei assim, você é brasileiro, pode falar português que eu entendo. Aí ele abriu o jogo. O cara era um cearense, trabalhava lá. Ele virou e falou assim, ó, você é o 19º cara que vai ficar aqui uma temporada. Só tem 19 brasileiros com você aqui em Tóquio. Na ocasião era. A maioria era da nossa Varig. Agora, mais uma coisa. Se a gente quiser fazer, tem a oportunidade de fazer uma viagem, escolher algum lugar para ir, para fazer uma viagem científica, para tirar o máximo de proveito nisso, o que a gente deve levar em conta na hora de fazer o roteiro? Primeira coisa é você ver os livros que falam daquele ambiente. Então você tem que saber a população, onde é que é a cidade, o que é, conhecer a cultura do lugar. A gente não deve ir no lugar sem conhecer antes, não, tem que ler. Hoje já tem todas essas secretarias de turismo que ajudam. E ler também o livro da Kátia, que explica como é que a pessoa deve fazer uma viagem técnica. Eu sempre fiz viagens técnicas. A gente só, às vezes, saía um pouco do natural com esse povo, que eles é que mandavam na viagem. Às vezes eu não podia mandar. Mas mesmo assim a gente aprendia muito. Valia a pena. As minhas viagens, a maioria foram técnicas. Você veja bem, o meu filho, junto com a Andréia, que hoje é a mulher dele, quando ela inteirou 15 anos, a Pia Steiner, que trabalhava comigo, que trabalhou comigo vários anos, e trabalhou assim, microscopia, tudo, a gente fazendo pesquisa de energia, fenômeno, tudo isso. Então a Pia veio me pedir, porque ela era separada do pai, aquele negócio todo, veio me pedir que a menina estava completando a idade dela, seria bom eu levá-la para ver, porque ela sabia das minhas viagens como é que era. Os dois até hoje não esqueceram a viagem. Nós fizemos, era uma viagem normal minha, mas a viagem assim de 45 dias, né? Europa, Estados Unidos, todo lado e tal. Agora, eles veem aquilo de perto. A André até hoje fala nisso. Agora, eles brincam comigo até hoje, né? Porque a gente chegava em Londres, eu queria mostrar, ou se não nos Estados Unidos, eu queria mostrar para eles que eles teriam que saber inglês melhor, né? Saber como é que era. Então eu falava, Connecticut,
Eles ficavam danados da vida a hora que eu fazia o negócio com todo o acento. Connecticut, você está entendendo? Ou senão, Piccadilly Circus. Eles ficavam danados, isso em Londres. Você está entendendo? Até hoje eles lembram disso, porque os meninos, né? Tudo menino. Ficavam danados, eu exigindo. Não, a pronúncia tem que ser bem feita. Senão o inglês fica macarrônico. Ele fica de favela, não é bom. Você já viu ela falar, né, das minhas coisas? Né? Até hoje eles nunca puderam esquecer as minhas lições da viagem. Mas assim, na hora de escolher o lugar, assim, o país, tal, o que a gente pode levar em conta, assim, a gente pessoalmente, assim, o que a gente vai... A primeira coisa que eu acho deve levar a filmadora. Não leva essas bobaginhas de tirar foto, que isso é besteira. Esses ou celular, não. Tira filmadora mesmo. E filmadora, o ideal é grandona. Nada de coisinha pequenininha também, não. Tudo coisa máscula. Quanto mais você tiver, melhor. Outra coisa, se a viagem é grande, é bom você ter 2 máquinas. É aquilo que nós estávamos estudando aqui sobre sobressalente. E eu sempre tinha mais de uma coisa. Sempre a mais. E levava estudo da viagem. A vida fazia parte, isso aí fazia parte da situação. Agora, a primeira coisa é isso, você tem que calcular bem a sua viagem. Eu, depois, quando eu comecei a ter dinheiro por mim mesmo, etc. tal, você está entendendo? As viagens internacionais, igual essa com meu filho e a Andréia, era tudo já programado no Brasil. Conforme a viagem, se eu tinha muita pressa, eu, por exemplo, em 30 dias fazia o serviço de 6 meses. Como se eu estivesse fora do Brasil 6 meses. Mas era 30 dias. Por quê? Eu já chegava no lugar, já tinha pessoa para fazer o translado. Eu tinha motorista particular. Você está entendendo como é que é? Todo lado. Aquilo tudo já tratado antes. Foi assim que eu comecei a usar as limusines, que eles me deram as dicas, como é que era. Porque o negócio não é caro, não. Mesmo que você saiba fazer, fica mais ou menos a mesma coisa. Se você tivesse alugado o carro, qualquer coisa. Agora, eu ia por todo lado. Às vezes, por exemplo, nos Estados Unidos, eu ia num dia só, ia a 4 cidades. Para ver livraria, sebo, coisa assim, escondida no fim do mundo. Eu olhava aquilo tudo antes. Agora, eu fiz pesquisa de todo jeito. Uma delas, por exemplo, em San Diego, eu fui lá no SeaWorld, que é esse que agora, atualmente, há pouco tempo saiu a notícia de lá. Eu fui estudar lá o negócio aquele dos golfinhos, daquele povo todo, porque eu já tinha lido a opção de livro do povo de lá, conheci os nomes e tal. Passei lá uma temporada, vendo aquilo tudo como é que era. Agora, San Diego, tudo é perto, né? Outro lugar que eu fui é Tijuana. Tijuana, essa dos hippies, aquele negócio todo. Fui aprender a cesta basca, que é o Hayalai. Sabe o que é isso? Não. É uma cesta comprida assim, que a bola entra ali, aí você joga na parede, aquele negócio tem que vir. Você está entendendo? Eu aprendi aquilo em pouco tempo para poder fazer o social com aquele monte de gente. Isso em Tijuana. Você está entendendo? Agora, a gente atravessava. Já tinha muita gente que conhecia o negócio do paz e amor. Love, peace. Você está entendendo? Com flor, flower. Tudo isso eu vi de perto. Agora, já havia tóxico, muita coisa perturbada. E lá nessa área havia muita coisa que é esse tóxico aí, do Santo Daime e outras coisas nesse sentido. É o processo de sonora e negócio de índio, de cogumelo. Tinha muita gente lá assim. Agora, outro lugar, teve lugar que eu escolhi para ir. Um dos lugares que eu queria ir, porque eu tinha ido fora do corpo, pesadíssimo. Mas é um lugar que eu queria ir para ver de perto, porque eu não admitia o que eu vi fora do corpo. Então eu queria ir lá para constatar o negócio, que é aquele deserto de Mojave, ou Mojave, tem vários nomes que eles dão, é Mojave que escreve. Lá é terrível. Agora eu fui lá, por isso que depois a gente foi a Vegas, Reno, você está entendendo? Eu vi, por exemplo, aquela usina, a mais antiga que tem, a Hoover Dam, a Hoover, você está entendendo? Que é da mais antiga que tem, que é a antiga Itaipu. Quando ela foi feita, era a maior do mundo, entendeu? É no meio do deserto. Agora, um lugar horrível. A temperatura lá, 60 graus assim, de dia, é fácil, em qualquer lugar. Tinha os guardas que tomavam conta lá, que às vezes estavam até sem roupa. Eles não aguentavam colocar roupa. Agora, tudo preto.
O cara, se olhar para ele, vai, você é louro, né? Sou. Vai estar preto, por causa do sol. E outra coisa, daqueles lugares que fica aquele monte assim de graveto enrolado e o vento vai rodando, que a gente vê no cinema. Aquilo seria assim aos milhares, tudo quanto é lado, junto do deserto. E outra coisa, aquela água enorme, pedra por todo lado, você não vê uma planta. Aí eu vi aquilo fora do corpo, não admitia que aquilo existisse. Eu fui lá para ver. Outra coisa, eu tive também o tipo Vale da Morte, com aquele negócio todo lá, com aquelas pirambeiras todas. Eu tive lá para ver como é que era o ambiente. Agora, ó, o ambiente desses lugares são todos pesadíssimos. E nesse deserto lá do Mojave, eles têm o processo do Great People. É o povo que veio da Europa e foi para lá, e eles fizeram uma comunex junto da terra, no deserto. Então, o negócio é pesadíssimo. Parece chiqueiro de gente, pra vocês terem uma ideia. É assim que eu lembrava as coisas, chiqueiro de gente, uma pocilga de gente. O negócio não é fácil. Agora, tudo isso foi experiência. Agora, em Las Vegas, eu fui para ver o povo de perto e para atender pessoas que me pediram, que deram endereço para ir lá ver, mexer com pessoa, com um processo de energia. E lá eu queria ver, era um cara que era milionário, que era dono da opção de coisa lá. E que essa americana tinha sido amigona dele. Você está entendendo? Que é esse, o aviador. Mas eu não consegui ver o homem. Ele já estava de idade, já estava no fim da vida e ficava dentro de uma cobertura que não admitia chegar perto dele. Para você chegar perto dele, tinha que passar por 5 salas, sem nada. Mas 5 salas como se fosse barreira, para pessoa nenhuma chegar perto dele. Ele tinha medo de pegar na mão dos outros, respirar o mesmo oxigênio da outra pessoa. Agora, ele já estava totalmente pirado no fim da vida dele. Agora, foi um grande cara, um gênio, mas perturbado. Foi o tal que fez o avião com aquele monte de motor, e o negócio só levantou um pouquinho, desceu e nunca mais voou. Agora, um grande aviador, o cara era fora de série, uma cabeça. E outra coisa, ele era um dos milionários da época. Ele era dono de uma boa parte de Vegas. O hotel que eu fiquei foi feito por ele, mas tinha coisa dele com Frank Sinatra e a máfia. Chamava Sands, quer dizer Areias, o hotel Areias, que é Sands. Hoje eles derrubaram e fizeram um outro no lugar dele. Na ocasião, era da máfia. Entende? Agora, isso tudo eu fui para ter experiência, para ver o problema da exploração da vaidade humana. Isso tudo é enrolado. Por exemplo, o Reno era um lugar de casamento. Os caras chegavam lá e casavam em 15 minutos. Você está entendendo? Tinha tudo já arrumado, tudo certinho e tal. Uma vergonha, né? A indústria do casamento. Agora, é um perigo quando a gente ia lá, porque todo mundo queria casar. O mulherinho todo. Vocês vão para Reno? Quem é que vai? Então, outra coisa, as mulheres gostavam de levar a pessoa para... Isso tudo a gente sabia lá, porque era fato. Levava para Vegas, dentro dos cassinos, o cara começava a embebedar, eles faziam ele ganhar algum dinheiro, alguma coisa por ali, e a mulher acabava casando com ele. No outro dia o cara via e falava assim, mas então, como é que é? Aí que ele viu que ele estava casado. Fizeram vários filmes baseados nisso, isso tudo é verdade. Tudo é verdade. Isso acontecia mesmo. Agora, eu vi uma série de condições dessa, mulheres de tudo quanto é jeito, prostituta, gente rica, cara milionário, limusine de tudo quanto é jeito de você pensar. Porque Las Vegas é um deserto, né? Lá é um deserto. Então eles tinham que fazer tudo daquele jeito mesmo. Foi feito de caso pensado. Um calor danado. Agora, tinha piscina coberta, você está entendendo? Para você poder, porque senão, se você entrasse na piscina com aquele calorão, a água quente não era agradável, era pior do que o mar. Muito pior, muito mais quente. Então tinha que ser uma coisa mais ou menos temperada para você, né? Agora, tudo são essas experiências aí, junto com esse povo. Agora, eles, se deixassem, aquilo seria 4 anos. Eu rodei 4 meses e parei. Agora, na ocasião,
Eu vi os negócios, e as americanas mesmo interpretaram a minha condição, que era um processo que eu já tinha estudado, que o homem não pode ficar sem fazer as coisas com resultado. Se ele é mais ou menos lúcido, ele precisa de ver que a vida dele está sendo construída, porque senão fica como eu. Senta no meio lá da coisa e vê que o mundo está rodando e você está ficando para trás. É muito chato. Ei, espera aí, não me deixa aqui. Como é que é? Esqueceram de mim. Você está entendendo? Essa sensação tem isso. Parece que tudo parou com você. E o mundo está caminhando, parece que o mundo acelerou. Isso aí não é bom. Agora, principalmente o homem, ele não pode fazer isso. Ele tem que fazer alguma coisa construtiva, que ele tenha resultado. Por isso que eu falo, em matéria, por exemplo, de voluntariado, todo mundo tem que ter alguma coisa, principalmente homem. Ele tem que ter algum cargo, alguma função, que ele possa trabalhar para dar resultado para ele se sentir motivado para o serviço, para a continuação. Você entendeu, né? Eu, desde meus 15 anos, procuro um centro espírita para trabalhar a minha mediunidade. Hoje estou com 33 anos e cansada de centro espírita. Não aprendo mais nada com eles e, além disso, estou cansada do jeito fanático e limitado de muitos espíritas, fora outras coisas. Então, a minha dúvida é se eu posso usar a minha mediunidade de alguma forma sem precisar ir ao centro. Desde novinha aprendi no centro espírita que, se eu não trabalhar a mediunidade, vou me arrepender muito quando desencarnar. Tenho medo de perder minha encarnação ou algo do tipo. Já tive projeções conscientes algumas. Olha, o melhor é você ler um livro que chama Nossa Evolução e decidir sua vida. O que é que você deve fazer depois de ler o livro? Às vezes pode te dar alguma ideia nova. O livro é Nossa Evolução. É só procurar aí no site que você acessou a gente, que você vai saber o que é. Como saber se devo focar mais no uso de meus trafores ou na resolução dos meus trafares? Penso que focamos muito em nossos trafares. Você concorda? Não, o problema todo é o seguinte. A gente tem que focar nos trafores para acabar com os trafares. Junto uma coisa com outra. Isso é que é o certo. O mais inteligente é isso. Se o trafar da consciência for paragenético, como a consciência vai ficar sabendo? Através das bobagens que ela faz o tempo todo e não conserta. E depois de saber, como a consciência mudar isso daqui na interfelicidade? Sim, através do negócio que eu faço assim, ó, chama vergonha na cara. Então, a vergonha na cara é que leva a pessoa a se organizar, a ter disciplina, enfim, ela ter método de vida para frutificar o esforço dela. Aproveitando a pergunta de outro teletertuliano, uma consi vulgar pode retirar o mega dissediador de outra consi? É lógico que pode. Tudo é um processo de energia e intenção. Se a pessoa tem cosmoética, uma intenção boa, com discernimento com as energias, ela consegue tirar ela vira exorcista, ela fica desassediadora. Qual o caminho para clarear e entender melhor o processo de minha programação existencial? Ô Loche, faz favor, aí é com você. É bom você dar uma de mão. Bom, de maneira sintética a gente pode apresentar aí, são 3 critérios que normalmente a gente indica. A pessoa vê a questão dos seus talentos, isso envolve megatrafor, os trafares, experiência, a bagagem que ela tem, as habilidades. Envolve a questão dos aportes existenciais, que até aqui no verbete também é comentado. O que a vida lhe deu? O que a vida lhe trouxe? Onde seus caminhos se abriram? O que você recebeu da vida de uma forma geral? E envolve a questão da motivação. Onde você gosta de ajudar? Qual é o tema que você quer se dedicar, por exemplo, os próximos 5, 10 anos? Então, a partir dessas 3 variáveis, o casamento dessas 3, a pessoa pode pensar nas especialidades da Conscienciologia, por exemplo, e ver aquela que mais se encaixa. E a partir daí começar a se dedicar. Assim tem uma diretriz básica da linha da Proexis dela. Para maiores informações, nós temos hoje uma série de atividades que podem ajudar a pessoa nesse sentido. Uma delas é o curso de identificação das diretrizes da Proexis, que é feito pela Apex. Nós vamos ter, inclusive, aqui em Foz em agosto, mas tem também a programação em outras unidades. Nós temos aqui no CAEC o curso
definição da especialidade pessoal, e a pessoa pode acessar o site, acho que a equipe aí da Tertúlia vai colocar para vocês aí no ar, que é o www.apexinternacional.org, www.apexinternacional.org. A partir desse site você pode obter uma série maior de informações. Muito bem, muitas graças. Com relação à frase enfática, como mitigar ou eliminar os defeitos morais e emocionais de base paragenética? A melhor coisa que tem é a pessoa começar a fazer a interassistencialidade, ajudar os outros através da assistência, principalmente aquela que comunica e informa coisa nova para esclarecer. Nós chamamos isso de TARES. Esse é o melhor jeito que tem para a pessoa caminhar com isso. Com isso, ela atinge tudo que já vem de séculos, às vezes paralisando a evolução da consciência. Vale a pena insistir nisso. Hoje, eu quero agradecer aqui uma pessoa que está fazendo o aniversário, sabe, o aniversário dela. E ela tem nos ajudado demais. É a Valesca, agora não sei onde é que ela está. Ela está por aí, ela caiu fora? Então vamos dar em absência. Ela desconfiou que a gente ia falar dela? Deve ter sido, né? Alguma coisa nesse sentido. Foi por isso que eu estava procurando aí para ver, também não vi. Eles falaram que ela estava por aí. Professor Walter, voltando aqui à questão da frase enfática, o senhor destaca o mega trafar antimax proex e o defeito moral. O senhor dá destaque a essas duas expressões. A minha dúvida é o seguinte, pelo que se observa, o defeito moral ele tem uma incidência maior com relação à anulação dos talentos do que os emocionais ou não? Tem. Tem, né? Moral tem porque ele é mais profundo. Geralmente ele, vamos dizer, o prejuízo é maior. O moral é mais profundo, ele atinge maior número. Uma emoção, por exemplo, às vezes ela pode ser temporária. Agora, um processo moral, uma pessoa, por exemplo, que pensa que deve matar os outros, uma pessoa que é favorável à pena de morte, isso aí é uma dificuldade para a pessoa mudar. Isso é muito mais do que emoção. Você está entendendo o nível do processo moral? E é isso que por exemplo, uma pessoa que gosta de guerra, coleciona, vamos dizer, armas e munições junto. Quer dizer, isso é um defeito moral, não é só emocional, não. Esse colecionismo, ele é anticosmoético, terrível. Estou dando só uns exemplos. E é esse defeito moral que tem bases paragenéticas, ou raízes paragenéticas mais profundas, Tudo tem. Então. Né? Nunca a pessoa chega aqui com amor ao belicismo só por causa dessa vida. Não existe isso. Sempre por quê? Porque antigamente o que existia mais era a guerra mesmo. Hoje ainda tem demais os conflitos armados, mas não é tanto do jeito que era. Você veja bem, a Grécia Antiga, quando tinha aquele esplendor, né, de um ponto alto de lucidez do povo, tinha guerra todo dia. Invasão disso, guerra daquilo e tal. Esses filósofos, a maioria participaram de guerra. Alguns foram até preceptores de líderes de guerra. Quer dizer, um processo sério. E uma outra dúvida que eu tenho, na página 2, na seção de perfilologia, tanto em masculinologia como em femininologia, eu menciona os voluntários e as voluntárias frustradoras. E mais abaixo, na seção de argumentologia, na parte de impedimentos, o senhor menciona que os desperdícios de oportunidades, impedimentos ou pseudo-aberturas podem ser dos outros. Eu queria fazer esses voluntários frustradores ou frustradoras, né? E esses impedimentos sendo feitos pelo... É essa relação que o senhor quer fazer? Quer dizer, os voluntários frustradores são aqueles que causam impedimentos também da condição da Max Proex, é isso? Onde é que está isso aí? Eu não sei onde é que você está falando. Masculinologia e femininologia. Você coloca voluntários frustradores. Frustradores, certo? Sim. Aqueles que frustram outros, pelo que eu estou entendendo. E os outros quais são aí? Mais abaixo, impedimentos. Impedimento. Né? Os desperdícios de oportunidade, impedimentos ou pseudo-aberturas podem ser dos outros ou da própria pessoa. Dos outros ou da própria pessoa. Né? Agora, os voluntários frustradores são aqueles que vêm participar da situação e que, em vez de dar bom exemplo, eles dão um mau exemplo. Tem muito disso. E outra coisa, quase sempre chega num ponto que ele acaba
sendo dissidente, estoura tudo, ele não aguenta ficar dentro do processo. Ah, tá. Então eles criam uma frustração. Agora, por quê? Porque eles já estão muito arraigados nos processos do passado deles. É aquilo que nós chamamos da priorismose. A maioria deles são a priorismó, entende? Priorismota, como a gente chama. A dúvida que é. E a prioriota. Isso é terrível. E ao fazer isso, esses voluntários frustradores, eles estão justamente causando desperdício de oportunidade em outras pessoas? E nisso você está falando aqui da questão de impedimentos. Aquilo que ele está fazendo aqui sempre repercute em torno. Né? Tá. Aquilo tem processo. Ontem você comentou, a gente estava discutindo aquela questão do curso intermissivo, né? E a pessoa dá a alta, vamos dizer assim, né? Ela se define, olha, tá bom e tal, para finalização do curso intermissivo. E você, volta e meia, comenta essa condição, que tem alguns, inclusive o exemplo é o intermissivista inadaptado, que o passado vem muito forte, né? E a pessoa fica nesse conflito e normalmente o passado prepondera e ela acaba cedendo, que é o caso até que você comentou agora desses voluntários frustradores. Por que alguns, então, finalizam o curso intermissivo, ainda não estando tão forte, tendo uma segurança maior do que outros? Não, ele ficou lá, às vezes até entusiasmado, bem animado, motivado pela coisa, com muita gasolina azul, para ter experiência. Ele vem, então, com novas ideias. Chega aqui, ele encontra o processo do passado, começa a ter as reações instintivas dos sentidos do corpo, você está entendendo? As sensações do corpo, de animal, começa a vir aquilo, vem o povo do passado fazendo pressão em cima dele, aí não é fácil. Você tem que lembrar que essa renovação, às vezes, é cirúrgica, né? E é a primeira vez que a pessoa está participando de uma coisa assim. Então, mas as consciências são diferentes entre si. Tem uns que vão vir, pelo seu temperamento e pelo seu próprio histórico, vão ter muito mais força. Tem gente que está mais preparada para enfrentar o curso do que outros. Então, mas nesse caso desses que vieram, são intermissivistas. Outra coisa, Loche, existe aí um negócio igual daquelas irmãs lá da Baixada Fluminense. As pessoas são convidadas para ir para o curso permissivo. Às vezes, é uma equipe, é um grupo, é uma turma. No meio dessa turma, tem elementos que estão mais ou menos preparados e tem outros que não. Mas como uns vão e os outros não vão, eles acabam se predispondo. Faz força, mostra resultado, faz a força danada. Agora, esse povo então, depois, quando começa a aparecer por aqui, eles começam a mostrar os defeitos deles. Você está entendendo como é que é? Forçou muita barra, qualquer coisa lá. É igual a nossa moça lá, que todo mundo foi fazer a TENEPS, as duas amigas dela, ela também queria fazer. Por quê? Se vocês fizerem, eu também faço. Tudo que a gente faz, nós fazemos junto, tudo igual. Isso explica direitinho o curso intermissivo. Na ocasião eu falei isso aqui, na reunião que a gente tinha lá aí nesse centro de convenções. Gente, eu sempre falava com o povo lá, uma sala. O salão de eventos? Salão. Antigo salão de eventos. O salão de eventos lá. Mas nesse caso os amparadores não dariam um break nisso? Quer dizer, olha, você não está preparado. É uma chance, estão dando, tem esperança que aquela pessoa vai melhorar. Está dando a oportunidade. Vamos dar a chance. Você sabe, isso está dentro das quebras. Uhum. Eles já prevêem a quebra, eles sabem como é que é, está dentro desse percentual, estão esperando. Né? E são esses que têm uma tendência maior a estar entre esses 12 aqui? Esse perfil desses 12 aqui? Agora, você viu que os 12 preenchem a página perfeitamente. Você viu a elegância do parágrafo. Isso é ótimo. Parágrafos elegantes. Olha aí. Perfeito isso aqui. Terrível. Faz pensar, né? Agora, isso aqui, Valder, esse verbete é um instrumento para a gente na Apex. Vai ser, né? Um instrumento é para ajudar você. Vai, com certeza. Agora, o instrumento que vai chatear você e o seu povo vai ser o que eu vou falar nesse curso, agora em julho. Ah, é? Qual que é? O problema é o seguinte, eu vou apresentar as coisas que a pessoa pode alcançar com a conscienciologia, o resumo da conscienciologia.
Eu já revisei até agora, o total que eu tenho são 46 coisas diferentes. Eu vou falar. Só as coisas que nós falamos, mas eu nunca juntei tudo. Eu vou expor uma por uma durante o curso, de propósito. Eu não ia fazer um negócio assim tão largo, não, mas o Enumerador já falou que está no ponto que agora eu preciso de falar essas coisas. Legal. Agora eu vou mostrar todas as dicas, malemolências, jogo de cintura, dança e ritmo que nós podemos ter com a evolução através da Conscienciologia. Entendeu? Para valer. E essas 46, a pessoa numa vida ela pode alcançar? Eu não acho, não. A maioria não consegue, não. Só se ela tiver muito gabarito antes. Não tem porque noção disso, termina no teleguiado autocrítico. Ah, tá. Então tem umas que não tem. Mas agora, ó, lá no verbete eu coloquei processo, eu não estou dizendo qual é o tema, tá certo? Mas o tema é o seguinte, o processo mínimo de 10 itens, mediano de 20 e máximo de 30. Perfeito. Sobra 16. Você está entendendo? Que ninguém pode reclamar. Então, um terço sobra para a pessoa escolher à vontade. Agora, tem coisa assim fácil. Um deles, porque tem que mexer com soma, essa coisa toda. Por exemplo, não obesidade. Você, por exemplo, você já passou um, você já tem. Yes. Faltam 45. Entende? Isso tudo é sério. Agora, uma pessoa pode chegar e falar assim, não, mas é aquela pessoa que não é obesa, ela é macroesplâncnica. Isso é outra coisa, é a mesma coisa da situação. Agora, se ela já é daquele jeito, é porque já tem alguma coisa do passado. Né? Você não pode esquecer. São essas firulas, entendendo? Essas sutilezas que você vai ter que explicar isso tudo lá. Entendeu? Eu estou dando o essencial. Agora, o resto vai ser com vocês. Agora, essa relação de 46 é terrível. É só uma linha, praticamente, cada um. Eu estou dando o que é que pode ser, você está entendendo? Você está falando... Agora, por exemplo, todos esses fenômenos, essas coisas mais avançadas, tudo isso tem. Mega euforização. Por exemplo, lá uma delas é a pré-mega euforização. A gente explica lá também o que é. Entendeu? Que é um dos tipos que tem. Então, toda a capacidade da pessoa, tudo aquilo que ela pode alcançar dentro do processo. Legal. Nós estamos no ponto do povo ficar sabendo disso. Eu já tenho alguns verbetes que eu já toquei nesse assunto. Mas nunca fui assim por atacado para ver 46 de uma vez. O que você está falando, que a gente pode, a partir desse verbete aí, desenvolver como ajudar a pessoa a alcançar isso. Você pode fazer depois muita coisa com isso. Ótimo. Entendeu? Ver os detalhes, as minuciosidades das sutilezas, as nuances fenomênicas e o processo de energia. Por ali, por exemplo, você vai ver o valor do problema da energia consciencial na vida da gente, como é que isso influi para todo lado mesmo. Ali dá a ideia. Muito bom. Aí isso é no mês de julho. Depois eu já tenho outro que está preparado para dezembro. E tem também o gratuito, né? Que tem que... Esse é o de dezembro? Pois é, esse gratuito é de dezembro. Professor. Agora, esse outro aí, esse inicial de julho, eu vou dar, falando primeiro, vou dar para o povo, sem precisar de falar muito. Teve um que a gente já debateu, mas eu tenho outros dois. De manhã eu tenho um, de tarde eu tenho outros novos. E junto com esse tem um que a gente já falou aqui, que a gente já debateu em março. Eu vou mostrar também que é a continuação do processo de TENEPS, para quem está com a TENEPS. Valdo, na fatologia terceira linha, as perdas de tempo, energias e aportes existenciais por exológico. De oportunidade preciosa, e o pior de tudo, as perdas de companhias evolutivas e estratégicas. Eu vivo falando isso aqui. Essa perda de... O povo não dá valor para isso, mas pelas minhas considerações que eu tenho visto através das décadas, as companhias estratégicas são as piores perdas. Mas como ocorre? Você veja, eu estava falando aqui do Mário Palmério, como é que ele me ajudou. Estava falando dessas americanas, como é que me ajudaram. O Dr. Sakurai. Amizade tudo isso, né? É o passado. Amizade raríssima. Tudo é o passado. No caso nosso aqui,
A gente pode ter uma perda evolutiva dentro da ProEx, também aqui dentro. Pois é. Ao perda iniciar a ProEx, a pessoa tem uma perda dessa, com alguma coisa que ela fez de besteira. Não, aquilo fica irrecuperável. Mas em relação ao grupo, que você tem um grupo que talvez seria o melhor para a sua ProEx, aí você perde aquilo, isso pode. Isso está nisso aqui. O processo tudo é isso aí. Agora é o Mega Trafar mesmo. E é anti-Max ProEx. Quer dizer, diminui tudo que a pessoa faz. E as possibilidades passam. Agora, outra coisa, a caracterologia é o número 3. Escritor desperdiçado. Pessoa, homem ou mulher com ficha preparada para o autorado tarístico, multidiplomado, erudito, em geral poliglota e viajado, estimulado, com aportes necessários ao mental soma e alta experiência. Contudo, jamais se predispõe para o desempenho real das tarefas. Postergador de empreendimentos intelectuais. Muitas personalidades chegam nesse estado à terceira idade física ociosa e a velhice sem qualquer preparo para a dessoma próxima. Aí tem uma frase, sempre, todo parágrafo aqui tem uma frase final. Quem começa postergando o prioritário para depois, pode acabar postergando-o para a próxima vida humana. Isso é mais se você sabe de casos assim, que ocorrem em relação a isso. Você conhece casos assim, fatos em relação a isso? Um monte deles, né? A gente vê. Mas assim, dentro agora, isso aqui é o que eu estava falando. Chega num ponto que não tem jeito de recuperar, ficou para a próxima. Mas dentro do nosso meio aqui, né, da Conscienciologia, ocorre isso também? Tem, de vez em quando tem, né? Percentual menor, percentual maior, sempre tem. Mas é uma pessoa... Você tem que lembrar o seguinte, nós estamos recebendo aqui todo tipo de intermissivista. Tem uma porção que é caso psiquiátrico. Não, mas Por que é que nós temos a consciencioterapia? É para isso. Você tem que lembrar. O que é que nós trabalhamos com o AVA? Mas eu estou dizendo... Então você tem que ver que essa turma é suscetível de passar por isso. Pessoa não, caso psiquiátrico, que veio aqui e tem um potencial quando a pessoa danado boa, para ela escrever supera livro, o assunto. Agora, quando ela tem problema, acabou. Um dos problemas mais sérios que essas pessoas, o processo psiquiátrico tem, são as relações com a família nuclear. Por quê? É justamente nessa família nuclear que tem isso que eu estou chamando as companhias estratégicas. Já pensou? O que me ajudou mais na minha vida, logo no início, foi minha mãe. Família nuclear. Mas aí, eu soube tirar partido da ajuda que ela me deu. Eu queria saber mais a pessoa que está aqui dentro, ela não é assim... Não, aí pergunta para ela, vê como é que é. Por uma observa, você vai ver alguma coisa. Se ela tem potencial para... Se ela é da máfia, você vai entender tudo. Não é o meu caso, mas que eu estou fazendo uma força danada. Mas aí ela, para escrever o livro, não é o meu caso. A pessoa vem para cá, ela tem todo o potencial para escrever livro, não é nada muito patológico, ela tem um desvio e não escreve. Isso deve acontecer, não sei. Por que provavelmente? Como eu falo, em consciência eu não ponho a mão na cumbuca, tudo é possível. A natureza humana não erra. Não, é só para ilustrar aí o que o Arlindo está falando, o item 6, né, de interesses terra-terra, tem casos já de pessoas que vieram para Foz em função da Conscienciologia, que hoje estão aí, mas não estão mais na Conscienciologia, estão trabalhando aí em instituições e estão priorizando outras coisas. Elas cheiraram a Conscienciologia. E não estão atuando. Estão fazendo dieta. É igual eu que vou lá nessas lojas, ou nessas grandes casas, inclusive no Mufato, que tem aquelas comidas com doce, tudo quanto é jeito. Cheirar não ofende. A gente chega lá e cheira. Não engorda. Mas não posso comer. De modo que a vida é de cheirar. Eu hoje estou vivendo aquela fase do cheiro. Bom, então a gente só para completar aqui. Na exemplologia, não sei se você já falou, esse segundo, o Megatrafar anti-Max ProEx parapsíquico, você poderia falar um pouco desse? O Megatrafar anti-ProEx, Max ProEx, parapsíquico.
o incomplexo pessoal em função de causas ou falhas especificamente paraperceptivas. Aquela pessoa, por exemplo, que ela veio para sustentar alguma coisa com fenômenos e processos de energia, ela tem que mexer com o estado vibracional. Ela fica totalmente negligente a respeito disso, não liga para o negócio. Às vezes fica até contra. Ela não quer entrar naquilo porque não pega bem, o povo não vai entendê-la. Então, com isso, ela fica nos processos dela de tacon, superficial, emocional, não entra em nada e fica por isso mesmo, e o tempo passa rápido, quando ela quer recuperar já está. Agora, ó, é muita gente desperdiçada em matéria de parapsiquismo. E você sabe, todo mundo é parapsíquico, é sensitivo. Precisa desenvolver com o novo corpo que a pessoa tem. Isso é que é a dificuldade. Agora, muitos já vêm, porque fizeram o curso intermissivo. A maioria que entra no curso intermissivo é gente que já mexeu muito com o processo de parapsiquismo. Eles vêm, chega aqui e não quer saber disso. Está se sentindo bem, em outra condição, etc. Entende? Enfim, é um engano, um desvio. Essas coisas tem. Auto-enganologia, como eu chamo. Professor Valdo, aqui. Sim. Entrar. Aqui. Queria entender por que as consciências escolheram exatamente o Vale da Morte para fazer essa colônia extrafísica que você citou. Não foi no Vale da Morte, foi no deserto Mojave. Uhum. Eles escolheram porque é um deserto. Agora, uma coisa muito interessante lá no Grey People, todo mundo lá tem como se fosse uniforme, eles já sabem se vem uma pessoa que é forasteira, vai todo mundo em cima. Eles não deixam entrar nada. Agora, é uma verdadeira, assim, uma ditadura horrorível que eles têm de um campo de concentração. Agora, tem coisas assim que as consciências são colocadas igual como se estivesse no chiqueiro. Agora, a primeira vez que eu vi isso volitando. Depois eu fui lá para ver como é que era. É lógico, fiquei tudo com o meu psicossoma, daquele jeito, tudo, meio cinza. É Grey People. Pô, esse Grey People, isso veio da Inglaterra. É gente da Inglaterra que foi para lá. Tem gente que andou estudando esse negócio de Grey People, no século XIX, por aí. Teve gente que andou estudando. Agora, eu vi isso tudo fora do corpo. Por que eu vi? Eu comecei a atender uma opção de americano. Os primeiros que eu atendi não era nada lá do vale, lá do deserto de Mojave, não. Era de Washington, o povo que eu estava atendendo em Washington. Agora, isso numa das minhas viagens. Então, aí eu comecei a sair do corpo, vim para o Brasil, de vez em quando eu ia para um lugar. Aí eu comecei a ver, pastor, isso só pode ser lá perto. É do Arizona, é do Hoover Dam, perto das coisas de Las Vegas. E aí eu fui ver e era mesmo. O negócio era lá, o Mojave. O deserto é um dos piores lugares que tem nos Estados Unidos. Não é só o Vale da Morte, não. É esse que é o brabo. Agora, o deserto lá é deserto mesmo. Tem muita areia, uma opção de coisa. Sabe a pessoa ir lá para ver? Só vendo como é que é. Hein? Não, o Vale da Morte lá é pesado. O ambiente todo lá é pesado. Não é fácil. Agora, Valdo, a Heubex está atingindo esse povo do Grey People? Tá pegando esse povo todo, está mexendo com eles, tudo quanto é jeito. Isso foi por isso que eu fui lá. Fazer já o meu interesse todo é por causa da Heubex. Esses lugares todos. Agora, veja, lá foi uma exceção, porque todo lugar ruim eu evitei de ir. Só ia fora do corpo, mas fisicamente não. E por que foi exceção? Por que você foi? Foi exceção devido ao povo que a gente estava assistindo, o povo lá de Las Vegas, com aquele negócio todo, que tinha relação com essas coisas. Você sabe, lá pelas tantas, essa trama da assistência começa a criar pseudópodes, tentáculos e coisa por tudo quanto é lado. Ali, a hora que foi, eu falei assim, não, eu tenho que ir lá para ver. Outra coisa que também era negativo, Tijuana. Eu fui a Tijuana por causa disso. Em Tijuana eu entrei no processo social para participar, para ver como é que era. Porque se você não entra e não é ali como se fosse do ambiente, fica tudo contra você. Você não participa, não vai. Você veja bem, eu nunca tinha ouvido falar em cesta básica. Agora o nome lá é Hayalai. Nunca vi aquilo. Quando eu cheguei lá e vi como é que é, eu falei, não, eu acho que nesse aí eu vou sair bem, me dá isso aí. Comecei a julgar. Daí a pouco eu estava bom no negócio. E até gostoso o Hayalai.
aquela cesta. Lá o nome é cesta básica, mas o nome que eles usavam era Hayalai, entendeu? É muita gente que joga, de vez em quando tem uns filmes, com os caras tocando com isso, pois é. Você mencionou que o pessoal do Grey People saiu da Inglaterra e se localizaram lá nos Estados Unidos, que era a turma que veio com os fathers fundadores. Era isso que eu queria saber. Qual foi o evento que... Qual foi o evento que motivou essa transferência dessas consciências da Inglaterra? O povo que veio, as vítimas vieram junto. Então, assim, eles estão fazendo a colônia desde evangélico, nós vamos fazer a nossa. Extrafisicamente. Fizeram lá no deserto. Agora, você há de ver, lá na Califórnia, quando eu comecei a explicar o negócio para uma turma que entendia do processo lá, que já tinha tudo lido, os livros todos do New Spiritualism, lá da Inglaterra. A hora que eu falei assim, isso explica uma opção de coisa aqui, tudo que acontecia com eles. Tudo lá da área. Eu atingi muita gente também na Califórnia, você sabe, né? Los Angeles, aquele negócio todo. Eu ia para lá, às vezes passava uma temporada só recebendo as coisas. Isso aí é para mim? Né? Só recebendo as coisas. Você está entendendo? Recebendo gente. Eu, às vezes, atingia, assim, dezenas de pessoas nas minhas viagens. Às vezes eu ia à Califórnia só para isso, Los Angeles. Foi lá que eu vi a tal artista, que eu atendi 40 pessoas, dei um curso lá dentro da casa dela, que viu o negócio do vaso, os vasos, 2 vasos que foi do terremoto, sabe? São esses lugares. Eu atendi muita gente. Foi lá que eu vi o tal psiquiatra, que era de Hollywood, que o senhor mencionou a questão do grande número de médiuns, principalmente jovens na Filipinas, ectoplastas, na época que o senhor foi na ocasião. Na época do Tertuliano Teste, que é o cara que era também lá do Centro Espírita. Então, mas qual que é a hipótese de ter concentrado tanta gente com essa característica nessa época? Eles são índios e de origem e do Tagalô. E eles têm tiveram um contato histórico, de tradição, com a Espanha. Então, ali apareceu muita gente que estava interessada naquilo. Começaram a fazer centro espírita. Cada turma da Espanha junto. Entendendo? Agora, por exemplo, lá, eles tinham centro espírita com água fluidificada, dava passe nos outros, fazia fila para tomar passe, igual no Brasil. Agora, as Filipinas, eles gostam muito de fazer essas adaptações. E outra coisa, o povo é muito simpático. Todo mundo parece uns com os outros, todo mundo é bonito, mas tudo cara de índio. Mas é gente simpática. E outra coisa, tudo é igual ao Brasil, que ela é tipo equatorial. Tem mandioca no quintal, aquele negócio. Mas lá tem uns rituais religiosos também, assim... Como é que é? Lá tem uns rituais religiosos, principalmente pessoas a fazer automolação, lá tem umas coisas... Outra coisa, tem 7 mil ilhas. Né? Você pensa bem, são os ilhéus. É gente de ilha. Tem de tudo ali que você pensar. Então, mas eu não fui em tudo quanto é lugar das Filipinas, não. Eu fui em algumas das ilhas principais. Você está entendendo? Mas o meu negócio básico mesmo era em Manila. Foi lá em Manila que eu saí, que a gente foi para o grande restaurante que ficava em cima de uma montanha. A hora que cheguei lá, passei mal. Fui para casa. Não me senti bem. No outro dia, o vulcão estava explodindo lá. Algumas horas antes. Será que hoje ainda tem uma incidência grande de médiuns? Né? É típico da região, então? Lá não é de brincar. É igual Hawaii, o Havaí, Honolulu. Aqueles também, Aihu, aquelas ilhas que tem ali, tem muita coisa estranha. E a ilha lá, por exemplo, tem aquela montanha, que na época que eu fui, que ventava. Então você ia só para ver o que era vento. Mas vento, 24 horas, venta, no mesmo lugar. Então você subia, chegava lá, tinha que tirar óculos, tirava tudo, senão o vento carregava com tudo aquilo. Uma loucura. Tem de tudo lá. Uma outra coisa, no caminho que havia naquela ocasião, que a Varig vinha, que eu voava pela Varig, a hora que passava um determinado ponto para você chegar no Japão, num determinado lugar, tinha um lugar que os aviões caíam. Então o piloto, o comandante do avião fala assim: vocês agora podem olhar, seja à esquerda ou à direita, olha para baixo para ver o cemitério dos aviões.
que isso é só aqui que tem. É muito raro, em qualquer viagem que vocês vão fazer, de ver o cemitério de aviões. Então nós olhamos, isso tudo com a maior naturalidade. Mas vocês não ficam com medo, que isso aí tudo já passou. Hoje a gente já sabe as correntes ascendentes, a situação. O avião aqui não tem nada. Mas veja, nós estamos em cima. Vale a pena. Aquele negócio. Então, você chegava e via, tinha os negócios metais, tudo lá assim, ó, do avião, refletindo no sol, o outro lá, um pequeno, um grande, o outro, aquele monte de cemitério de aviões, tudo lá. Aí o povo perguntava, eu sei que vocês vão perguntar, porque essas viagens a gente sempre está fazendo aqui, e o problema é esse, não vale a pena ir lá para pegar esses aviões, porque é dificílimo o acesso. E outra coisa, o negócio era muito engraçado, a gente sentia na hora que o avião ia cair, ele caía um pedaço, você sentia direitinho, entendeu? A hora que caía, que vinha assim, aí é que ele falava. Ele não falava antes, ele não é besta. Agora, isso era muito comum. Depois disso, parece que eles mudaram essa rota para tirar de lá. Porque o negócio não estava pegando bem. Agora, o que eu acho é que os americanos gozavam com esse negócio. Era o seguinte, aquilo, sob certo aspecto, era contra a aviação, contra eles. Mas ele não, ele achava que aquilo era o máximo, porque tudo foi superado. Você está entendendo? Agora, havia um monte de avião. Quando eu olhei, só eu vi os 8, pequeno, grande, tudo quanto é jeito. Um assim, o outro daquele jeito, sabe como é que é? O outro deitado, tudo aos pedaços lá embaixo. Agora, ali é porque a queda era muito grande, os aviões caíram. Isso foi muito tempo assim. Agora, era a turma da Varig na ocasião, na década de 60. Voltando aqui à questão da frase enfática, quando você fala do processo do defeito moral. Lá no livro Cristo Espera por Ti, tem o Floriano Barrasquier, que a história, ele vamos dizer assim, ele abandona a filha, né? Que tem todo aquele enredo. Só que também, lá na história, dá a indicação que no passado, ele junto com a Monique, ele também fez isso, né? De maneira até muito mais ampla. Isso é um pouco dessa condição, quando você fala aqui da paragenética, quer dizer, ele já vinha com aquele defeito moral. De fazer aquilo. Agora, uma coisa muito séria que tem ali é o do padre, no início. Certo. Ele teve a retrocognição. E ele explica a retrocognição logo que o livro começa. E ele chegou lá assustado, o padre não era daquele jeito. O próprio violinista, o rapaz falou assim, eu nunca vi ele desse jeito. O padre Marcel e o lá está falando. Então, o estudo do processo de retrocognição ali é perfeito, que o Balzac fez. Agora, ó, tudo isso foi baseado, teve muito fato daquilo reais. Mas então, no caso do Barrasquier, o erro dele, ele se repete, né? Se repete, a tendência dele, ele estava muito bem acomodado dentro da situação, dono da carne seca, como médico, naquela situação toda, entende? Agora, examine os detalhes psicológicos dos personagens que o Balzac descreveu. Isso ainda não foi feito, nem o Osmar não chegou a examinar bem as coisas. Examina bem. Outra coisa, examina bem o cara lá, que é o pior do grupo todo. A hora que ele aparece lá, que queria até desistir, depois caiu fora. A hora que eles estão matando. Então, você uma vez falou que esse seria um evoluciólogo que aparece e tal. Não, eu sei, mas não é isso. Não é esse. Eu estou falando é o outro, que ele queria, e não deu certo, queria se arrepender, queria... sim, queria avisar o que entrou lá, o que invadiu. Tem todo esse jogo lá psicológico dessas personalidades. Muita gente ainda não viu bem isso, não. Agora, o estudo da retrocognição do livro é muito sério. Tem vários fenômenos ali que são estudados com detalhes. Tem que ver. Agora, tem que ver os detalhes. É igualzinho aquele detalhe que eu estava chamando a atenção um dia desse, que a moça estava perguntando, que a hora que chega no horário, que lá pelas tantas, Balzac escreve assim, já escureceu na paisagem que está na parede. Você viu aquilo? Quer dizer, são os detalhes. Quer dizer, ele não falou que escureceu no lugar, mas a paisagem já havia escurecido. Quer dizer, anoiteceu. Está entendendo? São os detalhes do processo para mostrar a relação do cara com o ambiente. Sim. Tem um monte de coisa no livro desse jeito.
Então, nesse caso... Quando a primeira vez que o Osmar trouxe o livro para mim, depois de 7 anos, para eu ver os originais dele, eu comecei a ler o livro para valer. Eu também não tinha visto essas coisas. Tem coisa que o Osmar mostrou que eu estava boiando, mas totalmente. Eu falei, ó, eu sou o marido enganado, sou o último a saber. Não estou sabendo de nada. Agora, depois disso é que eu comecei a estudar o processo, por exemplo, psicológico, a parte consciencial, propriamente dita, de certos personagens. Tem personagem ali que vale a pena ser estudado com calma. Agora, o ideal seria até que o Balzac tivesse feito mais ainda estudo, mas é que ele resumiu tudo, né? Está tudo resumido. Sem dúvida. Agora, no caso, então, Valdo, é uma convergência patológica, né? A pessoa tem um processo paragenético do defeito moral e tem o contexto que acaba predispondo também. Agora aqui, na página 2, item abertura, solicito esclarecer o final, mas somente única abertura, correlacionando com a prosêmica e a cronêmica, se pertinente. Foi o que a gente falou aqui, que eu já toquei nesse assunto. A única abertura, por exemplo, às vezes, a pessoa tem aí 5 opções, mas tem uma que é melhor que as outras. Ela vai ter inspiração para aquela, mas às vezes nem sempre ela vai optar, porque ela acha que é mais difícil naquele momento evolutivo dela. Isso é um erro. É de pegar, mesmo que o processo seja mais difícil. Então, é a prosêmica e a cronêmica, é o momento evolutivo da pessoa lá dentro. Professor Valdo. Então, pensa bem nisso. Se você vê que o seu caso é aquele que é o melhor, mesmo que ele tenha trabalho, você está preparado para superar isso. Deve enfrentar, deve encarar. Eu ia fazer justamente essa pergunta, porque eu cheguei um pouco depois. Eu já respondi essa e eu não segunda sabia. vez que eu falo aqui. Mas aí eu queria saber, isso tem a ver com o gargalo evolutivo? Tem. Que é justamente o ponto que a pessoa tem. A hora que a pessoa adota aquilo, ela vai enfrentar o gargalo. Entendi. Se ela passa, entra num platô. Agora veja, a gente tem que ter confiança. Por quê? Se aquilo foi destinado para ela, ela tem capacidade de superar. Ninguém recebe um cobertor menor do que a extensão das pernas. Sabe como é que é? As pernas. Perfeito. Para melhor observar e analisar um ambiente onde o serenão viveu, quais dicas o senhor pode sugerir para o pesquisador? Qual o nome da cidade onde o reurbanizador viveu? Eu não sei. Lá não tem cidade. Lá o processo é uma zona rural. É o que eu sempre falei. A única coisa que eu falo é o seguinte, é perto da fronteira com a Suíça. Parei o serenário no início do mês de junho. O que devo fazer para otimizar o experimento? Seguir todas as, vamos dizer, os princípios básicos do kit do laboratório. Eles dão lá para você com calma. O serenário é fácil. A pessoa sempre vai ter que estudar mesmo lá, né? Vai ser bom. É uma boa, não se preocupe com isso não. Vai descansada. Vê se você dorme bastante antes de ir para lá. Vai bem descansada. Gostaria que comentasse um pouco sobre os desvios comuns na adolescência e no início da fase adulta, onde a pessoa perde muito tempo com as bobagens da SOCIM versus o comprometimento da PROEX, levando ao complexo. Ele está falando aqui nos processos dos pecadilhos, da juventude, da adolescência. É dado algum desconto em relação a esse tempo que se perde quando é feito o planejamento da PROEX no curso intermissivo? Existem desvios previsíveis devido ao megatrafar ou à influência do passado nesse planejamento? Sim, sempre tem. Estudo aí a pessoa tem que ver. Sempre tem. E a tendência para o desvio é uma das coisas que as pessoas estudam mais. Ela sabe que não, nisso aqui eu sou suscetível, eu sou fraca, eu posso cair nisso. Então a pessoa estuda. Estudo existe. Como a consciência dissidente pode retornar à sua PROEX evolutiva? É muito fácil. Vira retomadora de tarefa. Nós temos as portas abertas, os braços abertos, um sorriso nos lábios, para receber os retomadores. Pode vir, ó. Você acha, você que está se colocando nisso, isso é uma senhora que trabalhou conosco há muito tempo. Não.
Essa aqui é uma grande senhora. Então, é uma psicóloga que trabalhou aqui há muito tempo. Então, olha, na Apex a gente está montando um grupo de interessados em estudar os retomadores de tarefa. Então tem o pessoal da Ressex, que é a Marta Ramiro, também vai estar puxando isso. São várias pessoas que têm solicitado, então, se puder entrar em contato com a gente, www.apexinternacional.org. Ela conhece todo mundo, essa aí conhece todo mundo. Agora aqui uma última. Uma amiga está com grande sensibilidade à energia eletromagnética. Celular, geladeira, computador, tudo isso ela deixou de usar porque diz que suas energias são atraídas para esses equipamentos quando estão ligados, causando grande desconforto, tonturas e fraqueza. Ela isolou-se em seu apartamento, desligou a energia elétrica, está tentando lidar com essa nova situação. Sugeri que ela fizesse o uso do EV. Ao iniciar a instalação do EV, ela se sente saindo do corpo, que lhe causa medo, pois traz a mesma sensação de ter suas energias atraídas pelos aparelhos elétricos. Você já viu algo parecido? Tem alguma indicação? Já vi sim, e tem indicação sim. Isso é assédio do brabo que tem. Já vi um monte de casos igual esse. Agora, o melhor que ela faz é insistir no estado vibracional. E o ideal é arranjar gente que mexa com o estado vibracional para ajudá-la. Ela evita, então, os aparelhos todos, mas mexa com o estado vibracional. Vai chegar um ponto que ela domina isso tudo. Não há dúvida que aí tem assédio. Sério. E, geralmente, eles colocam justamente, eles canalizam a energia do assediador para o processo eletromagnético. Entendeu? Do jeito que a gente pode trabalhar com o computador e fazer o computador trabalhar, que está estragado, do jeito que eu fiz lá, na vista do cara sobre a máquina de escrever, que estava com memória, que é positivo, o amparador me ajudou, o assediador vem para fazer o contrário. Ele usa aquilo para ir contra a pessoa. Entendeu? Essas coisas todas eu já vi acontecer. Realmente isso existe. Agora, o ideal é arranjar uma pessoa que mexa com as energias junto com essa pessoa. Se a pessoa viesse para cá, ela ia participar do nosso curso e ia melhorar aí. Alguns dias aqui pode ser que fosse cortar o negócio, ela ia ter mais confiança em si mesma. Porque com o passar do tempo, o processo aí da idiosincrasia, porque isso cria intolerância, idiosincrasia, alergia, processo de parestesia, tudo isso aparece na pessoa. É um dos processos mais sérios de assédio técnico, físico, sério, pode existir. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 73 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 36 votos presenciais, 14 votos online. Hoje teremos os recados da Lília, a complementário, a AMI, curso 40 manobras, segundo módulo, e a Sandra, mega fenomenologia e terceira jornada da parapercepciologia. Antes o recado de amigos com o Eduardo. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de agradecer aos amigos da enciclopédia que estão renovando as suas inscrições durante esse período, que para nós é um período crítico, de maio até julho, em função do grande número de inscrições que nós tivemos no ano passado. Para vocês terem uma ideia, são aproximadamente 140 inscrições que estão expirando agora nos meses de maio, junho e julho. Então a gente está conseguindo manter o número, na média, em torno de 340 amigos, 350, em função dessas renovações, desses amigos que estão renovando as suas inscrições. E também gostaríamos de agradecer as empresas amigas da enciclopédia, a Coraza Imóveis, de São Bernardo do Campo, essas empresas que permitem aqui a manutenção dos trabalhos da enciclopédia, inclusive a manutenção aqui do tertuliário, onde ocorrem as tertúlias. A Coraza Imóveis é empresa amiga desde julho de 2009, a Roper, com sede aqui em Foz do Iguaçu, especializada em educação e marketing educacional, a Menta Limão, especializada em sucos, com sede aqui em Foz do Iguaçu, no Shopping JL. A Subway Sanduíches, é uma empresa americana de Connecticut, nos Estados Unidos, com sede aqui em Foz do Iguaçu. A Way Contabilidade, empresa de assessoria empresarial e contábil, com sede aqui em Foz do Iguaçu. A Pomare Frutas e Mercearia, aqui de Foz. O Laboratório Canone,
das pastilhas Valda, Atilato Confecções, indústria de confecções aqui do Paraná, de Autônia, cidade de Autônia, e também a Bio Academia, né, aqui de Foz do Iguaçu, Fitness. A gente queria agradecer essas empresas, os amigos da enciclopédia, e lembrar que até o dia 31 de julho, todos aqueles que renovarem a sua inscrição vão estar concorrendo a vários cursos de aprofundamento, de desenvolvimento do parapsiquismo. Obrigado. Nesse final de semana, nos dias 28, 29 e 30, vai ocorrer o acoplamentário. A temática para esse curso é conviviologia, com os professores Frederico Gunning e Alexander Stein. O acoplamentário ele tem um diferencial nos cursos da parapercepciologia. Ele busca fazer com que o pesquisador, com que o aluno pesquisador otimize as suas pesquisas parapsíquicas e, com isso, os monitores técnicos auxiliam cada aluno nessa eventual pesquisa. Então, também tem algumas aulas novas dentro do curso sobre estereograma, clarividência facial, técnicas que otimizam a descoincidência, a própria clarividência, ectoplasmia, entre outros fenômenos. Quem tem interesse em estudar de uma forma mais técnica e pesquisística a questão dos fenômenos parapsíquicos, a gente convida vocês a fazer um acoplamentário. Obrigada. Boa tarde. Agora, no dia 12 e 13 de junho, ocorre o segundo módulo do curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso é dado pelo professor Epicom Mário Oliveira. E nesse módulo agora vai ser feita uma concentração das manobras com enfoque da assistência. Então, no primeiro módulo foi feita uma introdução das manobras em geral, e nesse agora vai ser o uso para assistência, por exemplo, a aplicação do arco voltaico. Foi aberta a possibilidade dos alunos se inscreverem só para esse segundo módulo. Temos 10 vagas para essa condição, pagando, evidentemente, metade do valor do curso inteiro. Fica, então, o convite para aqueles que querem participar. 12 e 13 de junho é um final de semana, aqui no SEEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para convidá-los para o curso Mega Fenomenologia e Despeticidade, que ocorrerá aqui no SEEC no dia 16 de julho. É um curso inédito do professor Valdo, que vai ocorrer das 8 da manhã às 16 da tarde. Esse curso dá abertura para a terceira jornada da parapercepciologia e o primeiro fórum de pesquisas das dinâmicas parapsíquicas, que ocorrerá dos dias 16 aos dias 18 de 2010. Entre os pesquisadores apresentadores estarão as duas pessoas que deram recado aqui, a pesquisadora e professora Ami, e a professora Lilian também. Eles estarão aqui divulgando justamente os resultados das pesquisas da dinâmica parapsíquica, e a professora Lilian o resultado das pesquisas do acoplamentário. E quem tiver mais interesse, quiser ter a programação completa, pode acessar o site www.ceec.org. E também lembrar que os pacotes com descontos estão terminando dia 31 desse mês. Então, quem quiser aproveitar também os descontos, é preciso fazer a sua inscrição o mais rápido possível. Obrigada. Para amanhã foi eleito com 12 votos o verbete Amizade Evitável, da Conviviologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.